Aluno da mediação, estamos de volta! Olha aí, e agora para fazer a revisão da nossa aula. Nossa aula fala sobre alguns tratados entre o Brasil e a Bolívia. Vimos um pouco o que foi o Tratado de Ayacucho e vimos a necessidade de ser assinado posteriormente o Tratado de Petrópolis. Vimos também um processo de navegação pelo Rio Madeira. Então agora, vamos fazer a revisão da nossa aula na tela de vocês, porque nós estamos na aula de 9.2, que fala sobre o Tratado de Ayacucho. Tratado de limite do século XIX, os anos de 60, tornou-se como base de limite estabelecido pelo acordo do Tratado de Madrid e Santo Ildefonso. Tudo começou a mudar com o aumento dos interesses internacionais pelo látex a partir do século XIX. Descendo o Rio Madeira até o Maitá, do lado esquerdo pertencia à Bolívia. Então, até aqui, próximo de Humaitá, tudo pertencia à Bolívia. Incluía parte do Amazonas e todo o estado do Acre. Tudo pertencia à Bolívia. A navegação do comércio pelo Rio Madeira, ou pelo Rio Madeira, Mamoré até o Rio Amazonas, a princípio a concessão era do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. Só que posteriormente nós temos aí em 1866 a abertura, a quebra do monopólio e a abertura da navegação para outras companhias. Nós vamos perceber aqui que a primeira embarcação que vai ser registrada chegando no Rio Madeira foi a embarcação Guajará, que navega até o Crato em 1858. O Crato ficava próximo de Humaitá. O tratado entre o Brasil e a Bolívia, o Brasil possuía também alguns tratados com a Bolívia, como o Tratado de Ayacucho, de 1867, e, posteriormente, o Tratado de Petrópolis, de 1903. O de 1867 foi assinado um tratado de amizade, limites de navegação e comércio, chamado Tratado de Ayacucho. E aí, no dia 17 de novembro de 1903, o Brasil e a Bolívia assinam também o Tratado de Petrópolis. Agora sim, o Acre passa a pertencer ao Brasil. Então, nós temos aí tanto o Tratado de Ayacucho quanto o Tratado de Petrópolis. São tratados do Brasil e da Bolívia. Agora, o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês façam a atividade e daqui a pouquinho eu volto para nós corrigirmos ela. Até lá! Pessoal, fez essa atividade de sala aí, mamão com açúcar para vocês. Mamão com açúcar. Porque eu quero que vocês fixem o conhecimento sobre a atividade na tela de vocês. Atividade de sala. Assinado em 1867, o Tratado de Amizade, Limite de Navegação e Comércio entre o Brasil e a Bolívia, também é conhecido como, essa é mamão com açúcar, né? Tratado de Santo Ildefonso, Tratado de Ayacucho, Tratado de Madrid, Tratado de Badajoz, o Tratado de Lisboa. Daí são tratados existentes, né? Mas eu não quero saber dos outros existentes. Eu só preciso saber de um tratado de amizade, limites, navegação e comércio assinado entre o Brasil e Bolívia. Lembrando, 1864, 1800, não é 1900, professor. A 1800 e... Peraí, deixa eu apagar isso daqui, que virou já 1864 a 1870, estava acontecendo a Guerra do Paraguai. E a Guerra do Paraguai, a Bolívia estava muito próxima de entrar ao lado de Solano Lopes. Então, o Brasil assina com a Bolívia um tratado. No meio do caminho aqui, em 1867, entre 64 e 70, ele assina um tratado com a Bolívia. Dizer, não, Bolívia, você agora é minha amiga.
Bolívia, nós temos limites aqui para ser obedecido. Bolívia, você pode navegar por rios brasileiros e eu posso navegar por rios bolivianos. Esse tratado é o Tratado de Ayacucho. Ayacucho é uma cidadezinha que fica no Peru. Muito interessante. Eu estava vendo foto dessa cidade. Vamos para a próxima? Eu disse para vocês que essa atividade é rápida, tá? Nós vamos terminar ela rapidinho. A correção dela. Dos 30 artigos que contém o tratado, um declara paz entre as partes contratantes, 5 declaram limites entre o Brasil e a Bolívia e 8 versam sobre a extradição. Só que nós temos a grande maioria desses tratados, 16 artigos, tratam sobre quê? Há uma preocupação do governo brasileiro das embarcações estrangeiras adentrarem a Amazônia e tomarem conta da Amazônia. Só para vocês terem uma ideia, o governo brasileiro ele expulsa americanos que estavam aqui fazendo reconhecimento. Porque ele tinha medo dos americanos fazerem como fizeram no Haiti, fazerem como fizeram no Panamá, tomar para si essa região. Aí o Brasil vai dizer, Bolívia, olha, não coloque os estrangeiros para navegar aqui não, Bolívia. A Bolívia é próxima dos norte-americanos, começa fazendo negócio com norte-americanos, e o norte-americano, doido por essa região amazônica, começa a se interessar em ocupar essa região. Então, a navegação, eu quero dizer para vocês que nós estamos num período que não existe carro nem avião. Existe navegação. E a navegação é uma preocupação do governo brasileiro. Tanto é que o governo brasileiro ele dá um monopólio da navegação ao Irineu Evangelista de Souza, para ele cuidar, navegar e cuidar dessa região. Outra questão que nós temos é o primeiro ciclo da borracha. Começa um período do primeiro ciclo da borracha, que começa a extrair o látex da Amazônia. E para a extração desse látex da Amazônia, eu preciso organizar a Amazônia. Nesse meio tempo também, dessa organização da Amazônia, nós vamos ter a necessidade de se colocar taxas alfandegárias nos produtos, saber qual é o produto que pode escoar pelos rios da Amazônia e saber quem pode escoar esses produtos. Então, eu assino tratados relacionados ao comércio. Nós não estamos agora, o Brasil e os Estados Unidos agora, na atualidade, brigando por taxas comerciais? Pois é, naquele momento também nós estávamos discutindo taxas comerciais. Por isso que a resposta correta dessa daí, parecendo tão simples, mas ela traz um contexto tão complexo, é na tela para vocês. Comércio e navegação. Falava o artigo. Vamos lá para a nossa terceira questão. A fronteira do Brasil e a Bolívia correria do ponto médio do Rio Madeira, próximo ao local onde hoje é a cidade de Humaitá, até a nascente do rio Jamari. Até a nascente do rio Jamari. Ok? Até os anos 60 do século XIX, tornou-se como base os limites estabelecidos pelo acordo instituído Tratado de Tordesilhas e Tratado de Madrid, Tratado de Petrópolis e Tratado de Ayacucho, Tratado de Madrid e Santo Ildefonso, Tratado de Santo Ildefonso e Tratado de Petrópolis, Tratado de Madrid, Tratado de Ayacucho. Olha essa aqui, teve alunos que responderam sobre a aula, mas não é sobre a aula. Olha a pergunta.
até os anos 60 do século XIX, ou seja, até 1867, tornou-se como base o limite estabelecido nos acordos titulados. Vem cá comigo, aluno. Quais acordos antes do Tratado de Ayacucho já existia entre o Brasil e a Bolívia? Primeiro, nós temos o Tratado de Madrid, que nós já estudamos, já foi objeto de estudo nosso na nossa aula. O Tratado de Madrid de 1750, no século XVIII ainda, 100 anos antes, o Tratado de Madrid, ele definia que agora a fronteira do Brasil, que o Brasil ainda era colônia de Portugal, porque nós vivíamos naquele momento ainda o Brasil Império, ele iria toda essa região amazônica. O Brasil quase triplica o seu tamanho com o Tratado de Madrid. Isso é uma informação. Outra, precisava ser definida a região sul do Brasil, estava ali ainda tendo um conflito, foi assinado um outro tratado, que substitui o Tratado de Madrid, que vai ser o Tratado de Santo Ildefonso. Agora sim, nós temos o Tratado de Santo Ildefonso, ratifica o que foi colocado no Tratado de Madrid, mas mudando essa região sul do Brasil aqui. Nós temos o tratado... Aí depois nós vamos ter outros tratados entre o Brasil e a Bolívia que não nos interessa, porque não mexe na nossa região. E aí, agora nós estamos definindo novas fronteiras do Brasil. E essas fronteiras elas vão perdurar até a década de 60, 1860. Por quê? Porque estava tudo tranquilo, só que aí tem a Guerra do Paraguai, aí tem a Bolívia, aí tem... Essa região ainda não era Rondônia, era Mato Grosso, tem a capitania do Mato Grosso, tem a capitania do Amazonas aqui perto, que fazia essa divisa. Então eu precisava definir um novo tratado com a Bolívia, envolvendo a Bolívia e o Brasil, envolvendo a capitania do Mato Grosso e a capitania do Amazonas. É assinado o Tratado de Ayacucho. Mas antes do Tratado de Ayacucho, porque a pergunta ela fala antes do Tratado de Ayacucho, que existia na tela para vocês, existia o Tratado de Madrid de 1850 e o de Santo Ildefonso de 1877, certo? Existiam esses dois tratados. Teve gente que respondeu essa. Não, o Tratado de Petrópolis e o de Ayacucho foi assinado após. O Tratado de Petrópolis ele é de 1903 e o Tratado de Ayacucho de 1867. Tá bom? Fixaram isso daí? Rascunharam? Vamos para a próxima. Olha o texto da 4. Tratado de permuta de território e outras compensações entre o Brasil e a Bolívia, assinado na cidade de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903, aprovado pelo Congresso Nacional em 12 de fevereiro de 1904, é por isso que às vezes a gente vê esse tratado, uma data de 1903 e outra data de 1904, é porque quando ele foi assinado e quando ele foi publicado, tá bom? Em 1904, e sancionado pelo Congresso Nacional. Sancionou pelo presidente Rodrigues Alves em decreto de 18 de fevereiro, com troca-multa de ratificações em 10 de março, pelo qual se estabeleceram os limites entre o Brasil e a Bolívia, a incorporação definitiva do Acre ao território nacional. O tratado descrito no texto, principal razão para sua sanção por parte do governo brasileiro, são, respectivamente, o Tratado de Petrópolis, que tinha interesse em explorar as seringueiras no território anexado, o Tratado de Madrid, que buscava a expansão do território nacional, o Tratado de Ayacucho, riquezas minerais descobertas no território acreano,
O Tratado de Petrópolis, alto valor indenizatório a ser pago pelo governo boliviano. Ou o Tratado de Ayacucho com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Foi o Tratado de Ayacucho que obrigou o Brasil a construir a estrada de ferro? Segundo produto de exportação do Brasil era a borracha. Segundo produto de exportação do Brasil. Nós estamos na Belle Époque da Amazônia. Nós temos bolivianos e brasileiros em conflitos nas fronteiras. Tem uma amiga minha, a Gabriê, que ela canta na música da beira, e ela diz que nós somos da beira do mapa. Ela coloca no trecho lá, eu sou da beira do rio, eu sou da beira do mapa. E nós somos da beira do mapa mesmo, porque a gente saindo daqui da beira do mapa já tem a Bolívia. Depois ouçam a música da Gabriel, da beira, pesquisem no YouTube ou no Spotify. E nós temos a questão de tratado sendo assinado entre o Brasil e a Bolívia, porque precisava ser explorada essas seringueiras tão abundantes na Amazônia. E o Brasil estava explorando seringueira em terras que não eram brasileiras, eram bolivianas. O rio Aquiri pertencia à Bolívia pelo Tratado de Ayacucho. Então era, claro, necessário assinar um novo tratado com a Bolívia. Eu vou dar 2 milhões de libras esterlinas para a Bolívia, eu vou me comprometer em construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas eu quero que a Bolívia me deixe explorando a seringueira nessa região. Na tela para vocês. Então, vai ser assinado o Tratado de Petrópolis, trazendo esse interesse de explorar as seringueiras da Amazônia. E aí, meus queridos alunos? Mais uma vez, nós encerramos a nossa aula. Muito gostoso estudar a história de Rondônia, muito gostoso entender por que esse forte está aqui, por que se construiu uma estrada de ferro, por que o Vale do Guaporé, aqui onde eu estou, nas praias, será que é aquela praia que é de Curralinho ali em Costa Marques? Ou é aquela praia de Pimenteiras? Não sei, é lá no Vale do Guaporé, olha os quelônios da Amazônia aqui atrás de mim. Para nós entendermos tudo isso, precisamos entender o processo histórico que se formou o estado de Rondônia. E este é o papel do professor Beto, trazer para vocês um melhor entendimento desse processo histórico. Entender o nosso passado é compreender o nosso presente, porque nós só nos compreendemos como presente se nós estudarmos o nosso passado. Por quê? Um povo sem história é um povo sem memória. E um povo sem memória não é povo, é bando. Até a próxima aula.